no livro de Jeremias, livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 3, livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 3, versículo de número 15 ao 17. Nesses poucos minutos nós vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eu lhes darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Naqueles dias, quando vos multiplicardes e frutificardes na terra, diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela jamais lhe virá ao coração, nem dela se lembrarão. Dela não sentirão falta e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor, e todas as nações se juntarão a ela, em nome do Senhor, a Jerusalém. Nunca mais andarão segundo o propósito do seu próprio coração maligno. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, a palavra do Senhor, ela nos revela que o profeta Jeremias, ele se levanta num tempo de crise, ele se levanta num tempo de grande dificuldade, e ele profetiza para a nação Israel, dizendo que a segurança de Israel estava equivocada, porque todo o tempo Israel olhava para a arca do concerto. A arca do concerto era aquela caixa de 60 por 1,20, onde ficava dentro o cajado de Arão, as tábuas do concerto e Turim e Umim, que eram os objetos da casa do Senhor. Glória a Deus. E ali Jeremias, olhando para aquilo, ele disse assim: Israel nunca mais vai ficar exclamando, admirado pela arca do Senhor, porque vai chegar um dia que eu vou estabelecer para Israel pastores dotados de inteligência e de sabedoria. Para quê? Para apacentar o meu povo. E ele diz assim: quando estes dias chegarem, ninguém mais vai sentir falta da arca. Por quê? Porque a arca do concerto será substituída pela Bíblia. E a Bíblia será trazida ao coração do meu povo através de quem? Dos pastores, dos quais eu vou constituir. Agora, veja bem uma coisa: estes pastores, do qual a Bíblia diz que Deus constituiria sobre a casa do Senhor, não é uma pessoa qualquer, não é. Quando a gente olha o Eliezer, quando a gente olha o pastor Rubinaldo, quando a gente olha esses obreiros que estão trabalhando aqui na casa do Senhor, a gente nunca pode olhar para esses homens achando que eles são qualquer um. Não são. Eles têm uma escolha de Deus, eles têm um chamado da parte de Deus, eles têm uma vocação que é natural deles, mas que é, irmãos, confirmada por Deus pelo chamado do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aí eu chamo a sua atenção para a gente pensar que Deus mesmo está dizendo: vou estabelecer pastores dotados de inteligência e de sabedoria. É duas coisas distintas. A inteligência, ela é nata. A inteligência nasce com o homem. O que é inteligência? Por menos letrado que seja alguém aqui nesta noite, se talvez alguém aqui nunca se sentou na cadeira de uma escola, quem sabe às vezes não sabe nem escrever o próprio nome, ele não é dotado de burrice de forma nenhuma. Ele é dotado de inteligência, porque a inteligência é a capacidade criativa do homem. Inteligência é aquela capacidade natural que você tem de resolver problemas do dia a dia. Sabe essas coisas que muitas vezes você se vê diante de um problema e você diz assim: e agora? Como é que vai ser? E quando daqui a pouco dá uma luz em você, e você vai lá, faz uma gambiarra, amarra um fio, estende lá um arame, não sei, daqui a pouco está tudo resolvido. O que é isso? Inteligência. É Deus quem dá para o homem. Você nasce com ela. Você vai, irmãos, tomando corpo dentro da inteligência. Como? Abastecendo a sua mente de conhecimento.
Só que conhecimento sem inteligência de pouco vale. Tem muita gente que acha que pode ser pastor porque fez um curso de teologia. Tem muita gente que acha que pode ser pastor porque estudou numa faculdade, porque veste um terno bonito, porque tem um sapato caro. Ele acha que ele pode ser pastor, mas não adianta ter conhecimento e não ter inteligência para aplicar o conhecimento. De nada vale. Então o que vale é a chamada e a escolha de Deus sobre a vida do homem. Louvado seja o nome santo de Jesus Cristo. Agora observe uma coisa, se parasse só na inteligência, já era alguma coisa, mas Deus disse que também daria homens dotados de sabedoria. Sabedoria é diferente de inteligência, e sabedoria nem todos têm. Sabedoria é presente de Deus para o homem. A Bíblia diz: se alguém entre nós tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dá liberalmente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que coisa gloriosa. Aí você diz assim: mas qual é a diferença da sabedoria para a inteligência? É que a sabedoria é dada por Deus para julgamento das causas. Você se lembra de Salomão? Quando ele entra no reinado dele, alguém traz um caso para ele julgar, vem duas mulheres, durante a noite uma dormiu em cima do filho, sufocou o filho amanheceu morto, ela foi lá rapidinho, trocou os bebês e pegou o filho vivo da outra, e quando a outra acordou e olhou para o filho, qual é a mãe que não conhece o filho? Ela disse assim: peraí, esse bebê não é o meu, esse bebê é o seu e ele está morto. Ela disse assim: eu não quero nem saber, esse é o seu e o meu está vivo. Falou: não, mas o meu está com você, e ficou aquela briga instaurada. E aí pegam o caso e levam até Salomão. Salomão fica observando aquela situação. Certamente muita gente juntou para ver qual seria, irmãos, a solução do caso. E Salomão diz assim: olha, essa bagunça aqui tem que acabar. Traga o neném aqui que eu vou resolver esse problema. Pôs o neném em cima de uma mesa, falou: me dê uma espada aqui. Levantou a espada e disse: agora eu vou dar metade para cada uma. Você pega a sua e ela pega a dela. E quando ele levanta a espada, alguém certamente diz assim: ô rei Salomão, não faz uma coisa dessa. O povo vai espantar. Olha, não age assim. Mas era a sabedoria de Deus. Quando ele levanta a espada e diz: eu vou dar metade para cada uma, a mãe de verdade grita, se põe na frente, joga em cima do bebê. Não, tudo bem, dá o bebê para ela. Deixa que ela cuida do bebê. E aí ela abre mão. E ele diz assim: esta é a mãe do bebê. Porque a outra não se importou. E pega o bebê e entrega para a mãe. O que é isso? Isso é a sabedoria de Deus que se revela ao homem. Então pastores, irmãos, são dotados de sabedoria que não vem do homem. Isso não nasce no coração do homem. Isso não vem por estudar livros. Isso não vem pela filosofia. Isso não vem pela psicologia. Isso é o Espírito Santo de Deus que tem que trazer na vida do homem, a qual Ele chamou para estar à frente da sua obra. Então Deus está dizendo o seguinte: vou dar pastores dotados de inteligência, mas também de sabedoria. Para quê, irmãos? Para apacentar o meu povo. Você pensa que chegar diante de um povo que não é teu, que você não conhece, que ele não te conhece, cuidar de um povo, meu irmão, quem é que tem habilidade para isso? Qual de nós aqui teríamos condições de estar à frente de uma igreja? Nem eu, e eu acredito que nenhum dos irmãos. Por mais preparo que cada um de nós tenhamos, nós não temos condições naturalmente de cuidar da vida de quem quer que seja. Malemar cuidamos da nossa. Mas quando Deus tem um chamado na vida do homem, na vida da mulher, Ele revela a estratégia, Ele revela o conselho, Ele revela a orientação. É Ele quem dá, meu irmão. E o Senhor se responsabiliza do resto. Deixa eu te dizer uma coisa. Abra sua Bíblia aí comigo no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo através dos apóstolos, no capítulo de número 20 e o versículo de número 28. Isso fica um conselho aqui para nós, viu, Eliezer? Como pastores. Olha o que diz aí: cuidai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu pastores. Em algumas Bíblias está bispos. Acharam aí? Para apacentar-lhes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com o seu próprio sangue. Aqui já está o cumprimento daquilo que Jeremias estava falando ainda dentro do cativeiro.
A Bíblia está falando que Deus constituiu estes pastores através do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para apacentar o seu povo. Sabe o que significa apacentar? Literalmente, a palavra apacentar significa trazer paz. Sabe qual é a função de um pastor na igreja? Não é trazer confusão. Quando se troca um pastor de um lugar para o outro, quando substitui ou quando traz uma nova pessoa, isso não é para trazer confusão. Isso não é para entristecer os irmãos. Mas apacentar significa trazer paz. Tenha paz no seu coração hoje. Receba a paz de Deus na sua vida hoje. Se você veio preocupado, sai despreocupado hoje. Se você entrou pensando aqui, irmãos, como vai ser amanhã ou depois, isso não importa, meu irmão. Tudo está no controle de Deus. O Senhor tem uma direção certa. O Senhor tem um conselho para a tua vida. Volta para a tua casa de posse de paz no teu coração. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus! Olha só uma coisa. Quando nós falamos da vida de pastores, a gente às vezes não se coloca do lado de cá, não é? A gente às vezes pega o pastor Mário, o pastor, diz, olha, mas o pastor não veio, não aparece, chega atrasado, olha, ele sai mais cedo, é difícil falar com ele não visitou eu quando tá... E a gente vai falando, e vai falando. Meu irmão, mas cuidado, porque o pastor é a representação do próprio Senhor Jesus Cristo aqui entre os irmãos. A autoridade que está sobre a vida do pastor veio de quem? Não veio de Deus? Não é uma escolha de Deus? Como é que eu posso me levantar, meu irmão, e dizer assim, o meu pastor não é bom, o meu pastor não presta? Ô, louco! O que é isso, meu irmão? Se o meu pastor não presta, quem escolheu ele para ser o meu pastor foi quem? Foi Deus. Aleluia. Meu irmão, muitas vezes a gente pode ficar entristecido, a gente pode se aborrecer, a gente pode às vezes não concordar 100% naquilo que a direção faz. Mas se precisa existir uma coisa no nosso coração, se chama temor de Deus, para respeitar a escolha de Deus sobre a vida daqueles que Ele se constituiu como guias espirituais para a nossa vida. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui alguns fatores que acontecem com a vida do pastor. O pastor, meu irmão, muitas vezes, ele não faz sozinho. Ele divide responsabilidades. Lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 12, vai dizer que nós todos juntos somos um corpo. Mas individualmente somos o quê? Membros do corpo. Esse corpo só funciona se todos os membros trabalharem juntos. Se o pastor vier aqui amanhã, irmão, se eu entrar por estas portas e só tiver as cadeiras, não há motivo de manter a porta aberta. Amém, meus irmãos? Quando a gente pensa na vida do pastor, eu fico pensando o seguinte: ser pastor não é fácil. Ser pastor é uma responsabilidade. Pesa sobre os nossos ombros algumas coisas que nós precisamos resolver. E resolver assuntos que muitas vezes não diz respeito à nossa própria vida é muito mais difícil. Como é que eu posso decidir pela vida de um irmão? Como é que eu posso orientar a irmã o que ela deve fazer dentro da sua casa se eu não conheço o esposo e os filhos? Isso só pode vir pela orientação do céu. Só o Senhor pode dar direção nesse negócio. Observe uma coisa: pastor sempre paga um alto preço. É nas orações, é no seu tempo. Muitas vezes o pastor, meu irmão, enquanto aqui nós temos 50 pessoas sentadinhas bonitinho, e daqui a pouco cada um vai para sua casa, muitas vezes o pastor não vai para sua casa. Muitas vezes o pastor vai para a casa de alguém. Muitas vezes a gente chega em casa, já passou da hora de dormir há muito tempo. Aí dorme às vezes sem banho, dorme às vezes sem jantar. Isso é terrível, mas é o preço que o pastor paga. Você quer ver uma outra coisa? O pastor, ele sente, irmãos, uma decepção tremenda. Quando acontece o que o pastor Eliezer disse, a ausência da ovelha. Sabe qual é a decepção do pastor? É entrar numa casa de Deus e ela está vazia. A ausência da ovelha dói no coração do pastor. Isso é desprezo. A gente sente desprezo do lado de cá. Quando a gente está do lado de cá, a gente tem frustração. Sabe quando? Quando os trabalhos que a gente planeja não dão certo. Quando você empenha toda a confiança no obreiro, e sabe o que ele faz? Ele trai você. É quando você espera que o regente, a coordenadora, vai segurar firme a ponta da corda, aí você
vê que foi embora junto com corda e tudo. Eu digo a respeito daqueles que às vezes se lançam ao mar para salvar uma vida. E aí você diz assim, segura a corda aí que eu vou buscá-lo. Né? O Eliseu está dizendo assim, eu como obreiro vou buscar cada um na sua casa se for necessário. Mas se alguém não ficar aqui do outro lado segurando a corda, eu digo, de joelhos, em oração, intercedendo pelo obreiro que está lá na ponta. Isso é segurar a corda, meu irmão. A gente está fazendo um trabalho, os irmãos vêm junto, a gente está chorando e os irmãos estão chorando junto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória a Deus! A gente olha para a palavra do Senhor e ela nos dá, irmãos, respaldo para dizer que muitas vezes o nosso cansaço físico, o esgotamento mental, muitas vezes você diz assim, mas pastor não faz nada. Mas pastor trabalha igual você trabalha. Pastor paga a conta de casa, de luz, de água. Pastor tem que vestir o filho, tem que pôr comida na mesa. Os mesmos problemas que você passa, ele tem também. Fora essa, tem as preocupações com as demais variadas vidas que o Senhor pôs na mão dele. Irmão, você já pensou o que é um pastor vir para um trabalho como esse? Pensando assim, Senhor, eu preciso entregar uma palavra lá para os teus servos, que venha de encontro ao coração dele. Só que a irmã pensou no marido, a outra pensou no filho, a outra pensou no emprego, a outra pensou no pão, o outro pensou na condução, o outro pensou no médico de amanhã, e cada um tem um problema diferente, mas a palavra é uma só, e tem que alcançar o coração de todos. Você já pensou nisso? Muitas vezes do lado de cá, o pastor, ele não quer falar. Sabia disso? Que muitas vezes o pastor vem para um culto como esse, no intuito, no desejo do coração de ouvir. Porque pastor também precisa se permitir ser pastoreado. Pastor também precisa ser cuidado. Sabe o que eu achei lindo? É que nós aqui, eu estou declarando aqui aos irmãos, e uma parte do Robru está aí, é que nós fomos para Jardim Robru pensando que íamos cuidar da igreja. A igreja passou a cuidar da gente. Que coisa linda, irmãos. É uma troca tão bonita. Quando a ovelha, irmão, se relaciona com o seu pastor de forma carinhosa. Não tenha, meu irmão, nunca esse pensamento no seu coração. Eu não posso ser amigo do pastor porque alguém vai achar que eu estou andando com ele para ganhar alguma coisa. Eu não posso ser amigo do pastor porque senão alguém vai dizer que eu sabe aquela conversa besta? Meu irmão, esquece isso, meu irmão. Ame o seu pastor, ame os obreiros da casa do Senhor, respeita a dirigente do círculo de oração, tenha consideração pelos regentes, pelas coordenadoras. Meu irmão, a obra é de Deus, o Senhor foi quem instituiu essas pessoas à frente da sua obra, e a obra é do Senhor. Ela não pode sofrer dano, como disse Eliezer. Nós precisamos terminar, irmãos, a hora já se foi, mas eu quero ler com os irmãos ainda alguns versículos da palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo, lá em Mateus, Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 9. Evangelho que escreveu Mateus, no capítulo de número 9, o versículo de número 35 a 38. Aleluia. Olha o que diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo eles as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Louvado seja o nome santo do Senhor. Você consegue entender uma coisa? Os irmãos passaram aqui alguns anos orando a Deus para que Deus enviasse obreiros, para que Deus enviasse irmãs, para que Deus enviasse jovens, para que Deus enviasse crianças. Aí você fica pensando que essas pessoas vão vir das casas, né? Mas Deus tem a sua forma própria de trabalhar, meu irmão. Muitas vezes Deus nos surpreende, irmãos, com coisas que a gente pensa que vai ser de um jeito e Ele faz de outro. Mas os irmãos oraram, a resposta de Deus chegou. E agora é a hora dos irmãos se alegrarem. Não dê as costas, irmãos, para a resposta de Deus. Esteja no teu lugar.
lugar, assume a sua posição, seja um participante daquilo que Deus está fazendo no meio de vocês. Os irmãos conseguem entender isso, irmão? E esta interação vai fazer com que o reino de Deus ganhe. Porque na verdade a seara é muito grande, mas os obreiros são poucos. E agora os obreiros chegaram para somar com os irmãos que já estão aí. Olha o irmão Valente na porta, o outro lá atrás. Irmãos, isso aqui não é para ficar esquecido, meu irmão. Sabe o que eu fico pensando? Que se eu estivesse do lado de cá e chegasse alguém do lado de lá para nos ajudar, sabe qual ia ser a minha reação? Eu ia pular e ia bater os calcanhares, assim, então, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê, meu irmão? Porque isso alivia a nossa carga. E pensar, meu irmão, o seguinte: nós vamos interagir. Vocês não estão isolados. Vocês não vão ficar esquecidos. Não é para isso, irmãos. Até essa foi uma das preocupações do pastor Ademir. Ele percebeu que a congregação estava muito isolada, talvez sozinha aqui. E essa luta não é só dos irmãos. Eu vim para dizer aos irmãos que essa luta é nossa. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer aos irmãos, e está aqui os irmãos já de Robru, sabem já a nossa história, que nós nunca dirigimos uma igreja. Nunca. Nunca fomos para um templo. Toda a nossa vida. Nós sempre iniciamos em trabalhos como esse. Muitas vezes, estava falando aqui o pastor Eliezer. Quantas foram as vezes que nós entramos num salão como esse, nem tapete não tinha. A gente pregava na garganta e muitas vezes, sabe quem era o público meu? A minha esposa e os meus filhos, quando eram desse tamanho. E assim a gente foi, meu irmão, até o dia de hoje. Então esse trabalho aqui para mim não é novidade nenhuma. Não é demérito, não é ruim. Pelo contrário, eu amo esta obra. Eu gostaria, meu irmão, que os irmãos nos abraçassem aqui. Traga de volta os irmãos que foram, meu irmão. Vamos trabalhar para o crescimento. E quem sabe Deus prepara até da igreja sair daqui para um lugar maior. Aleluia! Este é o propósito de Deus. Os irmãos creem assim? Amém, amém, meus irmãos? Vamos estar juntos, meus irmãos. Em nome de Jesus, vamos nos colocarmos de pé, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Pois há muito o que fazer. Eu gostaria desde já colocar aqui aos irmãos que todo mundo que coopera conosco em Jardim Robru, quando é do Belém, eu tenho uma frase que eu gosto de repetir todas as vezes: vocês só mudaram o cômodo, a casa é a mesma. Viu? A casa é a mesma, meu irmão. Nós só estamos mudando de cômodo. Quando os irmãos sentirem no coração, suba para Jardim Robru. Quando os irmãos sentirem no coração, coopere lá. E os irmãos vão estar cooperando aqui, viu? É a mesma casa, meu irmão. É o mesmo lugar. A irmã do ciclo de oração aqui, a nossa irmã dirigente do ciclo de oração, a senhora é dirigente do ciclo de oração aqui, é lá também. A regente daqui é regente lá também. Viu? A regente daqui é regente lá também. E vice-versa, quando eles descerem para cá, tudo da mesma casa. Quando descerem para cá o grupo das irmãs, não precisa cantar um grupo, depois cantar o outro, não. Junta tudo e canta junto. Viu? A ordem, a decência, a comunhão, isso é bom, meu irmão. Isso é crescimento para a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Tem alguém que está triste aqui ainda, não? Não. Tá bom demais. Estamos felizes, amém? Fique feliz com Jesus, meu irmão. Nós viemos, irmãos, para ajudar Eliezer. E nós viemos, irmãos, para apacentar. Aprenda e guarde isso. Apacentar é trazer paz. Trazer paz para quem? Para o teu coração. Se você encontrar aquele irmão que estava meio aborrecido, que estava meio triste, chateado, dizendo: estão tomando lá, estão tirando Eliezer, meu amigo. O Robinaldo agora dançou. Não dançou nada, meu irmão. Nós estamos juntos, viu? Glória a Deus. Aleluia! Não tem nada de dançou não, meu irmão, porque a obra não é nossa. Amanhã nós também vamos embora, não é isso? Mas fique por aqui, meus irmãos. Tem muita coisa boa da parte de Deus ainda para acontecer neste lugar. Vamos ver o que Deus tem preparado. Amém, meus irmãos? Não despreze a resposta de oração que vocês tiveram. Vocês oraram por isso. Agora que acontece, não pode assustar. Tem que ficar aí, vai. Tá bem, meus irmãos? Segure firme aí. Glória a Deus.